Saúdo a amada igreja, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, os nossos amigos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós possamos crer que o Senhor Jesus veio para morrer e nos salvar, para que nós tivéssemos vida e vida e abundância com Ele. Espírito Santo de Deus, você está trazendo renovo às nossas vidas, você está trazendo restauração, você está nos tocando nessa noite. Que nós possamos crer no poder do Senhor nas nossas vidas. Quando
Graças a Deus. Boa noite. Só um instante, estamos aqui dando ar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Da parte do nosso Deus. Acabamos de ouvir 2 louvores, né? Para a edificação nossa. Hoje é dia de comemorar o dia de Pentecostes. E a gente agradece a Deus pelo tempo precioso que temos, de sermos igreja de Jesus e de fazermos parte desse povo que luta, que guerreia, que não desiste. A gente quer orar nesse momento para começar. Já começamos o culto de adoração, né? Orar ao Senhor, pedindo a bênção dele. Sendo dia de Pentecostes, somos um povo que deseja a unidade, deseja a unidade falha técnica. Somos um povo que deseja a unidade do Senhor, né? Queremos adorar a Deus, esse Deus da unidade. 1 Timóteo 1,2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E com essa palavra de introdução, nós queremos saudar todos na graça e na paz do nosso Deus, né? Invocando a presença de Deus para a nossa vida, para mim e para a sua vida. E queremos pedir que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando a direção clara e objetiva para o nosso coração. Convido você nesta hora a ficar com a sua cabeça encurvada e vamos então orar a Deus, pedindo Ele a direção para mim e para você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora nós clamamos a Tua presença, queremos pedir que o Senhor venha falar conosco de maneira grandiosa, que Teu Espírito Santo nos ajude, nos abençoe e nos auxilie nesta hora, em nome de Jesus. Só um minutinho que eu estou recebendo a orientação aqui de virar celular. Fica melhor, diz que fica melhor virando o celular. Então vocês aguentam as pontas aí que a gente está arrumando para virar o celular. Melhorou aí? Bom, disse que agora está melhor. Desculpa a falha técnica. E como sendo dia de Pentecostes, como sendo noite de adoração a Deus, somos convidados então a esse Deus, Senhor da unidade, que seja adorado através da nossa vida. Cantamos aí essas 2 canções invocando a presença do Espírito Santo, né? Lemos aí Timóteo 1,2, saudando a todos. Queremos agradecer a todos vocês que estão conosco. Deus continue abençoando a vida de vocês, derramando graça, misericórdia e paz. Sendo esse Deus que deseja adorar ao Senhor da unidade, somos um povo também que confessamos, né, os nossos pecados a esse Deus da unidade. Salmo 32 diz que bem-aventurado aquele cuja unidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse é o texto do Salmo 32, que nos convida mesmo, né, não estando presencialmente juntos, a estarmos voltando o nosso coração diante de Deus, confessando os nossos pecados, né, as nossas debilidades, pedindo ao Senhor direção para a nossa vida. Então, mais uma vez, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele perdão, né, pelas vezes que não acertamos. Deus, lemos o Salmo 32, que nos remete à confissão de pecados, e queremos pedir, Deus, que o Senhor venha com esse perdão libertador. Nós queremos nessa noite alegrar no Senhor e nos regozijar, exultando através do perdão dos pecados. Oramos, Pai, para que o Teu perdão sobre nós venha e que sejamos de fato, de verdade, livres de todo o pecado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então somos um povo que adora ao Senhor da unidade, confessamos os nossos pecados a esse Senhor da unidade e desejamos também, não é? Ouvir a palavra desse Deus da unidade nesse dia de Pentecostes,
somos aí convidados por Deus, né? Eu e você, para estarmos meditando na palavra. Vamos lá em Atos capítulo 2, né? Para lermos alguns textos de Atos capítulo 2. Eu convido você para ler comigo 2 de 1 a 4 e depois vamos ler de 42 a 47. Atos 2 de 1 a 4, depois 42 a 47. Diz assim: o título é a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora vamos lá para os versos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É um texto bem conhecido, não é? E a gente vai nessa noite falar sobre mantendo a chama do Pentecostes, né? Baseado nesses dois textos que acabamos de ler. E é interessante a gente perceber que a vinda do Espírito Santo foi necessária, né? Aos apóstolos, porque eles precisavam continuar sendo testemunhas para pregar o Evangelho. Então o Espírito Santo veio, preparou os apóstolos, né? Ungiu os apóstolos, foram escolhidos por Jesus, esses homens, né? E agora eles estão sendo, de uma certa forma, ordenados publicamente pelo Espírito Santo para que continue fazendo a obra que eles precisam fazer, né? E para conseguir isso, obviamente, Jesus devia subir ao céu, né? E depois mandar o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo veio, né? Para a casa onde estavam reunidos os discípulos, né? O Espírito distribuiu entre eles, diz o texto, línguas. Todos ficaram cheios, né, do Espírito Santo de Deus. Dessa forma, o Espírito consegue o seu alvo, né? O Espírito Santo. Eles começam a falar em línguas, né? Ou em várias línguas. E foi exatamente isso que aconteceu no Pentecostes. E publicamente eles estão mostrando aí o poder santificador do Espírito Santo. Vocês já sabem, mas é bom lembrar que Pentecostes era uma das 3 grandes festas, né, anuais de Israel. Esta festa foi celebrada exatamente 50 dias depois da Páscoa, por isso nós também celebramos o Pentecostes. Literalmente, Pentecostes quer dizer 50º dia. Nesse 50º dia, começou em Israel a chamada festa da colheita, depois do dia da Páscoa, né? Os judeus trabalhavam nos seus campos 7 semanas, depois eles chegaram ao ponto de colher os frutos do trabalho deles, né? E depois da colheita eles tinham a festa da colheita. E essa festa começou no 50º dia, o dia de Pentecostes. E foi celebrada em Jerusalém essa festa. Todos levavam sua colheita, né, os primeiros frutos, para oferecer a Deus no templo. Por causa disso, essa festa, chamada Festa das Primícias também, né? Passa a ser chamada, ou também era chamada de Festa das Primícias, né? Nesse dia, por causa da colheita, né, do povo. E nesse dia de colheita também Jesus Cristo começa a sua colheita, né? A colheita dele espiritual, podemos dizer assim. Os primeiros frutos do seu trabalho
já estão presentes ali, já estavam presentes ali no templo. São os 120 discípulos, né, dele que estão no templo nesse 50º dia. Todos estavam no mesmo lugar, domingo, né, 50º dia, depois da Páscoa. Estavam reunidos, talvez por ser dia de oração ou oração, né, ou eles estavam fazendo um culto esperando na promessa, né? Jesus tinha dito que dias atrás, né, 10 dias atrás, que eles deveriam ir a Jerusalém, não é? E ali esperar, né? Jesus tinha falado isso, daquilo que ele ouviu de Jesus, eles ouviram de Jesus, e aí estavam ali reunidos com algum intuito. Então, aconteceu isso no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. De repente, estão reunidos, vem um som do céu, e esse som do céu quer dizer alguma coisa que ninguém estava esperando, né? Foi uma surpresa, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, escolhe exatamente aquele dia para que isso aconteça, né? O momento chega e Deus mostra aos seus discípulos, né, que não são os novos líderes do seu povo, que não são mais os sacerdotes, que não são mais os fariseus, os saduceus, que vai continuar a obra. Deus a obra dele com todos os seus discípulos. O Espírito Santo veio então como esse som de um vento. As pessoas ouviram, né, a voz do vento, não sabiam de onde vinham, nem para onde ia, e o Espírito vem com liberdade, escolhe os apóstolos de Cristo, né? Essa é a mensagem para todos que ali estavam reunidos ao redor daquela casa. E graças a Deus que o Espírito Santo escolhe homens, né, dele para ser líderes do seu povo, santificando esses homens para prepará-los para o trabalho. Assim como ele faz com a gente, né? Nos preparando sempre, nos santificando sempre para o seu trabalho. Então Deus estava chamando a atenção dos peregrinos daquela região que estavam ali visitando, né, o templo, também talvez dos turistas, né? Eles viam um grupo de 120 pessoas, as pessoas estavam visitando a cidade, em cima daqueles 120 grupo, né, ou pessoas, né, um fogo que se espalhava em cima de cada um. Isso foi uma coisa estranha, creio eu, né? Mas tinha um sentido profundo. Esses foram escolhidos para servir a Deus, porque o alvo de Deus para a sua igreja é santificação. Se Deus santificar uma pessoa, a mim, a você, Ele nos coloca numa posição especial de servir. E aqui está uma igreja numa posição especial, servindo a Deus. A vinda do Espírito Santo representou o início da igreja cristã. Ele veio para capacitar os discípulos, veio com poder, veio com força, não é? Veio com objetivo para fazer com que continuássemos pregando o Evangelho ao mundo. E aí ele nos concedeu dons, né? Ele deu dons ao povo de Deus, iluminou o povo de Deus, santificou o povo de Deus, né? Guiou o povo de Deus, consolou o povo de Deus. Diante desses fatos, eu quero com você nessa noite tentar responder a seguinte pergunta: como a igreja deve se manter após Pentecostes ou depois de Pentecostes? Daí eu vou também tentar trazer 3 respostas, né? Devemos nos manter simples, devemos nos manter unidos e devemos nos manter cheios de temor, né? Quando eu falo de mantermos simples, né, é uma das respostas para essa pergunta: como deve a igreja se manter depois de Pentecostes? Então a igreja precisa se manter simples. A simplicidade é um dom de Deus. Não é preciso inventar, reinventar, né, inovar, enfeitar o pavão, né, como diz o ditado, ou forçar uma situação. É só deixarmos o Espírito Santo atuar na nossa vida espontaneamente. E ele vai fluir no nosso coração, rio de bênçãos na vida da sua igreja. O Evangelho, a gente sabe, é o poder de Deus, né? E a nós cabe servir a Deus, adorar a Deus, através de uma vida de simplicidade. Quando eu falo uma vida de simplicidade, é não tentar querer enfeitar demais o reino de Deus, não querer tentar ser uma igreja fora daquela estrutura que Deus já permitiu, né?
E uma forma que Deus permitiu que sua igreja fosse é uma igreja na simplicidade, sem muita novidade, né? Como eu disse agora há pouco, sem querer enfeitar o pavão, sem muita fantasia, né? A gente, fazendo isso, nós seremos uma igreja muito mais cheia de alegria. A simplicidade, como eu já falei, é dom de Deus. A simplicidade da igreja diz respeito à vida na sua essência. Se você olhar o texto, diz assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a primeira resposta é: a igreja deve manter-se na simplicidade. Na simplicidade na doutrina. A igreja se mantinha firmada na instrução dos apóstolos, né? Essa era a doutrina deixada e creio que deve ser a doutrina que nós devemos continuar seguindo, mesmo nos dias de hoje. Tudo o que não concerne a essa doutrina, tudo que não encaixa nessa doutrina dos apóstolos, deve ser deixado de lado. Passou disso, qualquer outra coisa menos doutrina dos apóstolos. Então, a igreja deve manter-se nessa simplicidade, no sentido de humildade, de servir a Deus através do ensino dos apóstolos. O ensino da igreja é mantido por aquelas pessoas que têm autoridade e capacidade. No meu ver, só tem autoridade e capacidade quem tem simplicidade e humildade, né, para tal. Porque capacidade é um requisito de Deus. Se você olhar nas Escrituras, lá em 1 Timóteo 3, 2, 2 Timóteo 2, 4, mostra esse requisito. Então, sendo uma igreja que tem que se manter na simplicidade, ela deve perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Ela deve perseverar na comunhão, né? E como foi anteriormente, né? Deus veio, agiu e a igreja perseverou nessa unidade, né? Nessa doutrina. A gente também deve perseverar na comunhão, né? A comunhão desse povo. Eles só viviam juntos porque eles eram fundamentados, a experiência deles, né? Eram fundamentados no corpo, né? A comunhão, na essência da vitalidade da igreja. Então eles mantinham a simplicidade, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando na oração. A igreja primitiva vivia em constante oração, quer comunitária como individual. As orações dessa igreja tinham um papel fundamental na vida da igreja primitiva. E isso pode ser claramente percebido pelo relato deixado por Lucas, né? Que diversas vezes Lucas considera as orações dos primeiros cristãos. Se você olhar, por exemplo, Atos 1,14, a atitude dos cristãos diante das decisões a serem tomadas, eles oraram para tomar decisões. A atitude da liderança da igreja em situação de crescimento, eles oraram para que isso acontecesse. Está no capítulo 6, versículo 4 de Atos, a questão de orar pelo crescimento, né? No capítulo 4, 24 a 30, a prática da igreja quando os apóstolos foram libertos da prisão. Lembra? Quando eles saíram da prisão, foram presos, açoitados, procuraram a igreja e encontraram a igreja orando. A prática da igreja também estava em situação de perigo e perseguição. Se você olhar Atos 12, mostra isso. Então, em vários momentos, eles perseveraram na oração, né? Na palavra, na comunhão, na oração. Também perseveravam no louvor. Então, estamos falando de como a igreja se deve manter simples, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no louvor, né? Aqui é das poucas referências em Atos onde se descreve a atitude dos cristãos, né? No entanto, não quer dizer que os primeiros cristãos não adoravam a Deus, mas as reuniões estavam mais voltadas para quê? Para instrução, oração, comunhão e, consequentemente, a adoração, né? Hoje a gente ainda vê um pouco de confusão quando se fala em louvar e adorar, né? Vamos logo para a equipe do louvor para louvar, né? E a adoração está acima disso. Por algum motivo, a gente vê em algumas comunidades pessoas mais preocupadas com louvor do que com adoração. O que eu quero dizer? Adoração é a minha vida como um todo, é a integralidade, é a igreja junto dizendo a mesma coisa para Deus, né? Às vezes, o louvor dá mais aquela conotação da parte técnica, musical, perfeito, que não é errado, mas toda a igreja louvava a Deus, adorava o Senhor.
Então, era um estilo de vida que Deus quer que eles mantiveram simples, Deus quer que nós mantenhamos, perseverando na doutrina, perseverando na oração, na comunhão, no louvor, no evangelismo, né? Tudo isso faz parte da simplicidade da igreja. Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Acabamos de ler sobre isso, né? Não se pode negar que o evangelismo é parte integral da vida da igreja primitiva e da nossa também. Por mais que o mundo mudou, o método mudou, o esquema mudou, ainda é necessário evangelizar. E a igreja, por causa de tudo isso, se mantinha unida, né? A unidade se externa a partir da vivência dos mandamentos da reciprocidade, que é uns aos outros. Então a gente está vendo aí uma resposta para essa pergunta, como a igreja deve permanecer pós-Pentecoste, né? Ela tem que permanecer, então, nessa simplicidade. Eu não preciso inventar muito para poder ver Deus agir na minha vida, né? Eu não preciso inventar muito para ver Deus operar na vida das pessoas. Eu não preciso mudar muito para continuar tendo uma vida de oração. A segunda pergunta resposta para tentar responder a pergunta, né, como deve manter-se a igreja depois do Pentecostes, ela precisa manter-se unida. Falamos no primeiro ponto sobre essa questão da igreja manter-se humilde, né, ou em humildade. Como eu já falei, a unidade ela existe ou acontece quando temos algo em comum. Se a igreja não tivesse algo em comum, não teria sentido. Se nós, IPI de BH, e todos os irmãos que nos ouvem de todos os lugares, não tivermos algo em comum, não tem muito sentido. No caso da igreja, o que há em comum era essa presteza entre eles, né? Diz que eles se doavam, eles se dedicavam, eles mutuamente se ajudavam. Então eles tinham essa perseverança junto, né? Eles tinham a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o louvor, a oração, né? O evangelismo, dentro dessa questão da humildade, e eles também eram juntos, né? Essa unidade do corpo, né? É vontade de Deus, sempre foi e vai continuar sendo, né? E essa unidade que eles viviam levava o povo a um quebrantamento, né? Um total quebrantamento, que ia gerar a unidade de Deus em todo o povo. Então é importante eu e você buscarmos conhecimento do Espírito Santo, né, da comunhão dele, para nos revestirmos dessa união, dessa unidade, e aí continuar seguindo na nossa caminhada. Quando eu falo de união, de comunhão, eu falo de sentir o mesmo modo, né? O grupo de crentes da igreja primitiva veio de muitas nações, muitas partes do mundo, né? Tornaram-se então um grupo, vamos chamar de multinacional. Entretanto, é impressionante observar a expressão que a gente vê aqui, né? Eles viviam unidos de coração e mente. Os crentes tinham línguas, culturas, né? Origens diferentes, mas através da sua recém-encontrada fé, que o Espírito Santo derramou sobre eles, eles eram humildes e eles eram unidos, né? Firmemente ligados entre si, foram internamente transformados, né, pelo poder de Deus, e Deus os agraciou com o poder da palavra, os agraciou com o poder da unidade, e a gente olha o texto, né? Eles conseguiram sentir o mesmo modo, conseguiam viver da mesma forma, e aí repartiam os bens materiais, né? Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, porque eles podiam oferecer totalmente tudo em primeiro lugar, né? Então, quaisquer bens materiais que tinham também pertenciam ao grupo. É interessante a gente ver nessa época de crise, né, as pessoas tentando ajudar. Então, muita gente colocando, fazendo meios, né, para ajudar. Às vezes está colocando varal solidário na porta, né? Uns estão dizendo assim, coloque aqui, se você pode, coloque, se você precisa, você leve. Tem uma irmã fazendo isso, uma amiga nossa. Então é assim, a gente vê muitas coisas, muitas manifestações de solidariedade acontecendo nessa época de epidemia que estamos vivendo. Mas aí, Jesus já pediu isso para a igreja faz muito tempo, né? Essa tarefa é uma tarefa da igreja primitiva. E eu espero em Deus, né,
e que a gente não faça isso porque estamos em tempo de crise. Quando a crise acabar, que a gente continue sendo unido, solidário, tendo uma só mente, um só pensamento, né? Não sei se as pessoas que recebem ajuda hoje, quando passar a pandemia, não vão continuar precisando. Então, manter essa simplicidade, ter uma só mente, um só pensamento, né? A igreja vivia assim. Ela era uma igreja que vivia na doutrina dos apóstolos, né? Elas perseveravam na oração, elas perseveravam no louvor, elas tinham humildade, né? Elas viviam, e a segunda resposta é que elas deve viver unida a igreja, né? Então, como eu vivo pós-Pentecostes? Humilde, unido, né? Tentando ser solidário da melhor forma. Eu acho, até onde eu já mencionei isso, né? Mas até onde nós sabemos, nós não temos pessoas que estão com problemas, necessidades básicas na nossa igreja, porque nós estamos atentos a isso, não só na igreja, mas temos também estado atentos na cidade, né? Quantas ajudas temos feito para as pessoas na cidade por conta dessa necessidade. Então, isso é uma maneira de mostrar que estamos pensando da mesma forma, que temos um só mente, um só pensamento. Uma terceira resposta para a pergunta como deve ficar a igreja pós-Pentecostes é uma igreja que deve se manter debaixo de muito temor. Na vida de cada cristão havia temor, o texto diz, né? Versículo 43. Em cada alma havia temor. O temor é um ponto primordial para a vida da igreja e também, eu vou dizer, uma exigência de Deus para a igreja, né? Se a gente vê lá em Hebreus 12, a gente vê que é uma exigência. O sentido expresso para esse termo temor está além de medo, né? Embora o inclua. O termo sugere devota reverência em relação a Deus. E a gente precisa ser uma comunidade de devota reverência em relação a Deus, não é? Na igreja primitiva, os líderes, os apóstolos, os discípulos eram instrumentos nas mãos de Deus e não senhores da igreja, porque eles tinham temor a Deus, não é? O versículo diz que muitos prodígios, muitos milagres, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, por intermédio de pessoas que tinham temor a Deus, que tinham devota reverência em relação a Deus, não é? Infelizmente, no mundo contemporâneo isso tem mudado um pouco, né? A gente não sabe mais ou não consegue perceber mais aonde tem temor de Deus, a coisa vai de um jeito que parece que sem rumo, mas a igreja, depois do Pentecostes, deve viver cheia de temor. Esse temor aí, de você ser humilde ao ponto de deixar Deus te usar e através disso prodígios e sinais acontecer, né? Não ficar querendo ser igreja milagrosa ou líderes milagreiros, né? Mas apenas pessoas nas mãos de Deus, como instrumentos da graça de Deus, glorificando a Deus, e com isso as pessoas vão sendo libertas e salvas. Esse sentimento de reverência e respeito é uma prática que deve ser desenvolvida por todos nós, servos do Senhor. Era uma prática da igreja primitiva e deve ser uma prática que eu e você devemos desenvolver da melhor forma. Todos aqueles que querem viver uma vida irrepreensível devem observar essa vida de temor. E a Bíblia ela apresenta, né, uma série de textos que fala sobre esse tema, o temor, né? Inclusive, Salomão, de forma didática, ele ensina lá em Provérbios, né, que deve ser o proceder do homem, né? Temer a Deus. Lá em Provérbios 2, né, 3:5, ele diz: e se clamares por inteligência e por entendimento alças a voz, e buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então, o temor é algo primordial na vida de uma igreja. Imagine você uma igreja que não teme a Deus. Ela é uma igreja mundana, ela é qualquer coisa menos uma igreja que teme a Deus. Então é necessário isso, né? Outros textos na Bíblia que falam de temor, né? Deuteronômio 13:4 diz: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis,
guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Deuteronômio 13, 4. Tantos outros versículos que a gente podia mencionar aqui, né? Então, temer, meus irmãos, é reverenciar, é respeitar ao Senhor, né? Implica inicialmente em aborrecer o mal. Quando eu temo a Deus, eu aborreço o mal. O temor do Senhor, Provérbios 8,13 diz isso, né? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, né? A boca perversa, eu os aborreço, né? O temor do Senhor é um valor essencial na nossa vida. Não adianta colocar outra coisa em primeiro lugar. Trata-se de um princípio racional, afinal, e nada mais lógico do que isso, né? A criatura precisa temer e confiar no Criador. E a gente sabe o que significa temer a Deus, né? A gente só precisa pôr isso em prática. Temer ao Senhor não é ter medo aterrador de Deus. É apenas obedecer com respeito, obedecer com reverência, né? Há uma enorme diferença entre medo, né? E esse medo que a gente está acostumado a ter e esse temor, né? Temor consiste nesse relacionamento de reverência, transparência, obediência, um relacionamento encorajador e fortalecedor. A Bíblia diz que pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Provérbios 16, 6. A gente está meditando em Atos 2, não é? Tentando responder a pergunta como a igreja deve viver após Pentecostes, e a gente já percebeu e viu que devemos viver na humildade, e na humildade a gente persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na oração, persevera na comunhão, persevera no louvor, persevera no evangelismo. A gente deve viver não só uma vida simples, mas uma vida de comunhão, né? Unidos, tendo um só pensamento, uma só mente, e também devemos viver essa vida de temor, né? De reverência ao nosso Deus. Esse temor que evita o mal, né? O que pode ser traduzido nesse temor são atitudes de reverência. Somos uma igreja que precisamos manter atitudes de reverência ao Senhor, manter esse desejo de obedecer a Deus, não é? E a gente sabe que parece que não é bem assim nessa cultura atual que vivemos, né? Os homens querem viver mais independentes de Deus e cultuar de uma forma que Deus não se agrada. Mas eu e você somos frutos desse Pentecostes, e pós-Pentecostes queremos ser uma igreja nessa plenitude do Espírito, uma igreja que vive na humildade, uma igreja que vive na comunhão, uma igreja que vive no temor. Nós estamos sempre falando aí, né, das coisas que andam acontecendo no nosso meio, né? As visitações, as ligações telefônicas, as maneiras que temos achado para nos comunicar. Por quê? Porque somos ligados através dessa comunhão que vem de Deus, né? Aquele que teme ao Senhor tem a promessa de vida firme e satisfeita. Provérbios 19, 23. Para fortalecer mais essa ideia de que devemos ser uma igreja cheia de temor. Aquele que teme ao Senhor tem a promessa de um futuro seguro e estável. Provérbios 23, 17. Aquele que teme ao Senhor tem a promessa da recompensa para si e para toda a sua família. Provérbios 14, 26. Como é terrível viver sem temor, né? E estamos diante de Deus sendo preparados, consagrados, revestidos para comunicarmos esse temor a uma sociedade rebelde, confusa, né? Complicada. E o versículo 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como eu falei no começo, nós não precisamos inventar moda para salvar as pessoas. Nós não precisamos ter estratégias humanas para conquistar pessoas. Nós só precisamos ser simples, ser humildes. Nós não precisamos de estratégias para mostrar que somos unidos, para mostrar que é assim que é amigo. E nós só precisamos temer a Deus. Enquanto a gente faz isso,
Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. A minha oração é que todos os que verdadeiramente creem em Jesus e que amam a Jesus de coração, apesar das diferenças, glorifiquem ao Pai. Ou glorifiquemos ao Pai, né? O Pai enviou Jesus Cristo, o seu Espírito Santo veio nos santificar, veio nos capacitar e veio usar a sua igreja neste mundo. Então, nesse dia, lembrado do dia de Pentecostes, eu e você temos um grande desafio: servir ao Senhor com humildade, servir ao Senhor na unidade e servir ao Senhor no temor dEle. Que eu e você, que a igreja IPI de BH tenha no coração um só sentimento, tenha no coração um só pensamento, para que cheguemos longe, não porque temos que mostrar para ninguém que cheguemos longe, mas apenas para mostrar que Deus será glorificado através de uma igreja que não perdeu a doutrina dos apóstolos, que não perdeu a comunhão e que não perdeu o temor. Deus procura homens e mulheres que ainda continuem temendo. Deus tem grandes coisas para a minha vida, para a sua vida. A experiência aí de Atos 2 é que o povo vivia buscando ao Senhor e Deus, na sua bondade, infinita bondade, o abençoou, né, com o revestimento do poder. E Deus tem muito mais para fazer comigo e com você. Então eu quero orar agora, finalizando esse momento, pedindo a Deus que Ele continue nos abençoando, nos fortalecendo e que o Senhor continue conosco. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, pedimos, Pai, a Tua direção para a nossa vida. Hoje comemoramos o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo sobre a Tua igreja, e a Tua igreja ali caracterizou-se de fato e de verdade, a igreja cristã, onde o Senhor ungiu, capacitou e abençoou o Teu povo, e agora estamos aqui desfrutando daquela bênção ali acontecida. Senhor, lemos o texto de hoje e não Te agradar. Ensina-nos a ser essa unidade da Tua igreja, que a bênção do Senhor alcance o Teu povo. Oramos também, Senhor, para que a Tua igreja continue no temor, continue cheia do Teu temor. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você que nos ouve, a nossa internet caiu aqui, né? Tivemos um problema aqui na perda da conexão. Então vamos continuar orando. Senhor, que a Tua bênção continue sobre a Tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre nossa vida hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, apesar dos intempéries dessa noite, nós conseguimos pregar a palavra. Te peço desculpas aí, porque a nossa conexão aqui caiu várias vezes, tivemos que mudar o celular de várias vezes de posição, mas guarde no seu coração, não é? Como deve ser a igreja depois do Pentecostes, uma igreja humilde, uma igreja unida e uma igreja cheia de temor. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e nos encontramos na quarta-feira. Um abraço a todos.